Fala galerinha aí, beleza? Está de Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente fazer aquele nosso tradicional pós-jogo, um pós-jogo 24 horas após o jogo, para a gente ficar aqui de cabeça mais tranquila, poder falar melhor, xingar menos, né? Ser mais racional do que irracional e torcedor do nosso tricolor, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Vou mostrar também a agendinha do Bahia para esse início aí de julho, que a gente já tinha mostrado, certo? Então, mas antes, é claro, aquele nosso jabazinho básico, ó. Inscreva-se no nosso canal. Falta só isso aqui, ó, pouquinho para a gente chegar nos 5.000 inscritos. E aí a gente depende de você. Se você não é inscrito no nosso canal, e tá a fim de dar esse R$ 1 de moral, inscreva-se no nosso canal aí, ajude a gente a chegar a esses 5.000 inscritos. Se você já é inscrito, né, e quer ajudar mais ainda, compartilhe o nosso conteúdo, deixe o like em todos os nossos vídeos, em todos os nossos conteúdos aí, que ajuda grandão a gente a crescer a cada vez mais e mais, chegar aos 5.000, aos 6.000, 7.000 e, claro, ajudar a gente a sempre postar mais e mais conteúdos aqui no YouTube para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, partiu para a gente falar de Bahia 2, Vasco da Gama 1. A última vez que a gente ganhou do Vasco, eu lancei a musiquinha Xalaiá, laiá, xalaiá, laiá. Ganhei de 2 do Vascão. Ganhamos de 2 mais uma vez do Vascão. Nós tínhamos ganhado de 2-1 quando a gente estava na Série B. Então, ganhamos do Vasco na Série B, ganhamos do Vasco ano passado e nós ganhamos do Vasco esse ano novamente. Na verdade, né? E aí, bem verdade, verdadeiríssima. Informação está aqui na tela, ó. TNT Esportes. O Bahia não perde para o Vasco da Gama há 37 anos na Fonte Nova. Então, desde que a Fonte Nova tinha um anelzinho só lá neles, né? O Bahia não perde para o Vasco da Gama. Então, não seria dessa vez aí que o Bahia iria perder para o Vasco da Gama. Claro, o Bahia fez o primeiro, levou um empate, mas o Bahia foi heróico. O Bahia é um time diferente daquilo que a gente viu anteriormente. O Bahia não baixa a guarda, o Bahia não baixa a cabeça, o Bahia segue lutando até o final. E assim que o Bahia conseguiu aí mais esse triunfo, né? Importante isso aqui, muito importante esse triunfo para amedrontar a galera, para amedrontar todo mundo é importante, né? Para quem achava, né? Para quem achava que o Bahia ia ser um clube satélite do Grupo City ou que essa SAF era uma M, né? Que não ia dar em nada. Então, a gente está vendo aí, desde o início do ano, boas contratações, mas aí teve aqueles dois percalços, né? A gente perdeu o Campeonato Baiano, a gente perder, ser eliminado na Copa do Nordeste, e isso aí eventualmente colocou algumas pessoas para começar a pensar e a repensar e começar a criticar algumas coisas. Ainda não, vamos esperar que o negócio pode ser melhor ainda, né? Então, falando um pouquinho desse jogo, ó, só postar na tela aqui mais uma vez para vocês. Pronto, deixa eu abrir a. Sexto jogo do Bahia, né? Sexto jogo do Bahia na Arena Fonte Nova, na Casa de Apostas na Arena Fonte Nova. Bahia no primeiro turno, vocês sabem, vai fazer 9 jogos, então 9 jogos do Bahia em casa serão esses aqui, ó. Já brocamos o Fluminense, já brocamos o Grêmio, já brocamos o Bragantino, o Fortaleza, vencemos o Cruzeiro e vencemos o Vasco, né? Importante aqui a gente falar, tecer alguns comentários, né? Claro, o time do Bahia ele continua oscilando, né? Mas aí agora já tem uma diferençazinha. No jogo contra o Fortaleza, nós vencemos e não jogamos tão bem, né? No jogo do Cruzeiro, o Bahia jogou melhor, lutou até o final e conseguiu vencer. No jogo do Vasco, o Bahia, para mim, foi superior em todos os momentos, superior a todo momento, né? E conseguiu vencer, tá? E agora, o Bahia tem mais 3 jogos, né?
em casa. Se o Bahia na Madeira perder esses 3 jogos em casa, bate de novo na Madeira. Se perder esses 3 jogos aqui, o Bahia vai ficar com 67% de aproveitamento em casa. 67% de aproveitamento em casa provavelmente dá uma vaga na Libertadores para o Bahia, tá? 67%, mais o Bahia beliscando algumas coisinhas aí, uns 50% fora, malandro, é Libertadores na certa. E claro, se a gente analisar bem aqui, ó, falta ainda Juventude, Cuiabá e Corinthians. Então, esses 3 times aqui, para mim, eles podem cair na faca tranquilamente, né? E o Bahia pode vencer os 3. Então, o Bahia já conseguiu aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18 pontos. Ainda pode conseguir mais 9 e nós chegaremos a 27 pontos em casa. Lembrando, nós temos 18 pontos aqui. Nós perdemos para o Fluminense, ou perdemos para o Inter, e perdemos para o Flamengo. Então, 11. E mais um empate contra o Galo Mineiro. E aí dá a nossa pontuação aí. Beleza? Então, é isso aí. Bahia invicto em casa, né? Então, vamos lá. Vamos falar desse jogo aí. Já falamos aí desses 6. Então, vamos falar do jogo. Para a gente falar um pouquinho do jogo, né? Deixa eu colocar aqui a escalação e as notas segundo o SofaScore. Então, vamos colocar a escalação na tela. Escalação, a gente tinha feito o pré-jogo. No pré-jogo que eu mostrei para vocês, eu estava lá em cima do Morro do Pai Inácio, lugar lindíssimo, belíssimo. Se você ainda não foi na Chapada Diamantina, vá. E se você já foi, tem que ir de novo no Morro do Pai Inácio, né? Inclusive, encontrei até alguns torcedores do Bahia subindo na hora que eu vinha saindo. Então, quando a gente estava, nós fizemos o nosso pré-jogo, tinha falado com vocês que provavelmente aqui o Everton Ribeiro não jogaria, né? Acho que o Rogério Ceni tirou ele no jogo anterior contra o Cruzeiro para poder dar uma refrescada, né? Uma descansada. E ele entra no segundo tempo contra o Cruzeiro, o time simplesmente muda, né? Impressionante o que esse tal desse Everton Ribeiro joga de bola, né? Cara, joga muita bola. Então, não é à toa aqui, ó, que provavelmente ele vai estar na seleção da rodada, né? 8,3 de nota. Então, Everton Ribeiro foi a diferença em relação ao jogo anterior. Ou seja, o Rogério Ceni voltou à escalação e ao método de jogo que ele tem, né? É importante também a gente falar, né? O pessoal do Vasco reclama da expulsão, reclama do cartão vermelho, mas para mim não era uma falta para cartão vermelho e não foi falta para cartão vermelho, foi uma falta para cartão amarelo. O jogador simplesmente mete a mão na cara do outro jogador. Se bateu forte, se bateu fraco, ele mete a mão na cara do jogador. Quando ele mete a mão na cara do jogador, o juiz tem que dar cartão amarelo. O juiz deu amarelo. Mas como ele já tinha um primeiro, o juiz tem que dar o segundo amarelo e converter em vermelho. Ele não deu o cartão vermelho. O vermelho foi a consequência do segundo amarelo. Logo, o VAR nem entra nessa história, né? Isso aí ajudou um pouco o Bahia? Ajudou sim. Mas esse elenco do Bahia, né? A gente olhando aqui, essa escalação, esse time vem a cada dia melhorando mais. Óbvio, né? Nós tivemos uma falha e nessa falha aí o contra-ataque do Vasco da Gama acabou resultando em gol, né? Mas um meio-campo como esse aqui, ó, que você tem Everton Ribeiro, Jean Lucas e Cauli, né? Fica difícil se você não fizer uma marcação muito justa desses 3 caras aqui e, sobretudo, deixar esse tal desse Everton Ribeiro jogar, malandro. Esqueça. O Bahia vai ficar com a bola um tempão. E aí o Bahia ficou com a bola. O Bahia ficou muito com a bola. Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, no momento de ataque, aqui, ó, segundo o SofaScore, nós vimos aí a pontuação, escalação, segundo o SofaScore, o momento de ataque, o Vasco está aqui embaixo. Claro,
o Vasco teve aquele momento, né? Aquela situação de gol, se não me engano, o Vasco perdeu uns 2 gols, mais ou menos, mas o restante da partida, ó, o Bahia foi simplesmente muito superior. Inclusive aqui, ó, depois do cartão, né? Tá aqui o cartão vermelho. Você vê, depois do cartão, um pouco após o cartão, claro, o Rogério Ceni ele vem, ele muda a escalação, né? Então ele sai desse 4-4-2 que ele tem e aí ele passa a centralizar, ele entra com o Estupiñán, ele centraliza Estupiñán, ele coloca Biel na esquerda, Estupiñán centralizado, então você tem Biel, Estupiñán, ele deixou o Everaldo, então ele vai, o Rogério Ceni vai fazendo as modificações, né? Então, com essas modificações aí, o time vai evoluindo, então ele coloca Ademir, coloca Estupiñán, coloca Biel, coloca Depenha, e no final, né? Quando ele coloca Ademir, o detalhe, ele tira Gilberto. Então, ele deixa o Bahia sem marcação da lateral direita por conta da pressão. O time do Bahia, ele toca tanto a bola, ele faz tanta pressão no adversário, que a depender da qualidade do adversário, ele consegue suprimir o lateral direito e colocar mais um atacante. Então, ele coloca mais um atacante. Ele fica com o Biel na direita, com o Biel na esquerda, com Ademir na direita, ele fica com Everaldo e Estupiñán. Então, ele fica com 2 centralizados lá na frente. E aí, depois, né, que ele consegue o que ele quer, o que ele faz? Ele recompõe a lateral. Aí ele tira Everaldo e coloca Cicinho. E aí, quando ele tira Everaldo e coloca Cicinho, ele continua com Biel na esquerda, com Ademir na direita, com Estupiñán centralizado, e aí você tem o seu meio-campo com Depenha, né? Com Depenha ali controlando. Depenha, Jean Lucas e Caio Alexandre. Então você sai de um 4-4-2 e você entra num 4-3-3. Ou seja, dessa vez aí o professor, né? O Rogério Ceni, ele simplesmente ele fez tudo certinho, escalação certa, as trocas foram certas, né? O pessoal reclama muito com relação à demora da substituição. Para mim, o Rogério Ceni dessa vez ele foi no tempo, no timing certinho, então ele substitui muito bem, né? O time do Bahia está dando trabalho e o time do Bahia, na minha visão, vai dar muito mais trabalho ainda. Bom jogo do Bahia, né? Muito bom jogo do Bahia. Vamos só dar uma olhadinha nas estatísticas aqui, né? Finalizar aí a gente vê essas estatísticas. Tá aqui. Posse de bola, 63%. Então, o Bahia não teve nem tanta posse de bola, se a gente comparar com o jogo contra o Cruzeiro, né? Então, 63% de posse de bola. Grande chance de gol. 4 chances do Bahia, 2 chances do Vasco, né? Essas 2 chances do Vasco aí, uma chance o Vasco conseguiu fazer gol, outra ele perdeu, né? Finalizações, 17 finalizações do Bahia. O Vasco foi forçado a fazer aí 6 defesas, o goleiro, 7 escanteios para o Bahia não cedeu um escanteio para o Vasco, né? 14 faltas a 15, então aqui nós estamos falando ó, de 30 faltas, né? 30 faltas num jogo que tem aproximadamente 95 minutos. Não, 95? Não, foi 50, 48, uns 90, não, 95, não, quase 100 minutos de jogo. Então, nós estamos falando de 100 minutos aí, uma média de 3 minutos por falta, né? E lembrando, se você pega as 2 faltas, mas se você pega cada time e joga ao longo de 90 minutos, nós estamos falando aí de uma falta de um time a cada 6 minutos, né? É um jogo com poucas faltas. 600 passes trocados pelo Bahia. A gente falar de troca de passes, né? É interessante aí, quando a gente fala de troca de passes, é interessante a gente ver essa situação aqui, ó. É muito interessante a gente ver essa situação aqui, né? Falar de troca de passe. Esse lance aqui, que não resultou em gol, mas se passes que o Bahia dá envolvendo a equipe do Vasco. Toca daqui, toca dali, vai, anda, né?
sempre procurando aí o espaço. Então, nós estamos falando de 32 segundos, 10, 12, 13, 14, e aí, ó, até chegar ao momento que Cauli chuta a bola e bate no travessão, meu Deus do céu. O lance tão bonito, infelizmente, os deuses do futebol, eu acho que eles ficaram com inveja. Só pode, a única desculpa que tem ali para essa bola não entrar. Os deuses do futebol ficaram com inveja, disseram assim, não, 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 bonito demais para ser gol. Vai bater na trave para todo mundo, depois de um tempo, esquecer. Porque, pelo amor de Deus, né? Lance desse tinha que ser gol. Mas aí a gente vê a quantidade de passes aí, né? Então você vê a quantidade de passes que o Bahia troca e como o Bahia consegue envolver o adversário até chegar no gol. Então, resumindo, jogo onde o Bahia foi muito bem, né? Muito bem, claro, ainda oscilando uma outra falha, né? Levamos um gol, infelizmente, mas o Bahia seguiu lutando. Lutou até o final, lutou até conseguir o triunfo. O Rogério Ceni ele não gosta muito aí de empate, ele sempre briga pelo triunfo, e eu acho que é importante mesmo brigar pelo triunfo. Afinal de contas, esse time tem que ter a mentalidade vencedora. Então, se o treinador se contentar ou contentar-se em apenas conseguir um empate para não perder, né? Você baixa muito a moral e a rotação do time. O time tem que procurar vencer. O treinador tem que ser o reflexo disso. E dessa vez aí o Rogério, mais uma vez, né? Dessa vez e mais uma vez, o Rogério Ceni foi o reflexo, né, dessa vontade de vencer, colocou o time para vencer, botou o time para frente, depois recuou, quer dizer, recuou não, ele recompôs a lateral ali, né? Colocou o máximo para frente, recompôs a lateral e fechou o jogo com um triunfo final. Bahia 2, né? Vasco da Gama 1. Falamos do jogo, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos melhores momentos. Vamos ver aqui um pouco dos lances aí, dos melhores momentos de Bahia 2, Vasco da Gama 1. Lance do gol aí, né? O chute do Cassiano e a bola. Arthur também tem que ter sorte, né? A bola desvia e consegue enganar o goleiro. Gol do Bahia 1-0. Importante também. A bola desvia. Gol do Bahia. O goleiro podia demorar um pouquinho, né? Jean Lucas, né? Como sempre, atuando aí na ala esquerda. Aí, gol do Vasco, um vacilo do Bahia. Aquela jogadinha que a gente viu, né? Só o finalzinho. Essa daí também. Esse lance do gol aí, a gente estava comentando lá que podia ter cabeceado no contrapé. Você vê, só da Bahia. Tem que ter chutado.
Estupião perdeu esse lance, mas na próxima, né? Estupião aqui, ó. Estupião. Você tem um jogador centralizado, né? Estupião tá sempre no meio ali, ele tá sempre dentro da grande área ali, ó, sempre no meio, ó, esperando. Mais uma vez, né? Segunda partida que ele entra e decide. Então, é importante, né? O time, você tem 11 jogadores, mas o treinador pode colocar mais 5. Então, na verdade, num banco de 25 jogadores aí, né? O 5 jogadores vão entrar. Então, é importante o treinador sempre motivar, né? Sempre avisar, sempre falar aos jogadores que, ó, você pode jogar, você tem a possibilidade de jogar. Não é porque você não está jogando que você não vai entrar e vai fazer diferença. A gente vê aí o Bahia, os jogadores que estão entrando estão fazendo a diferença. Ou seja, o jogador titular ele carrega, empurra o piano à parte e deixa, né, a parte final para os reservas, né, para quem vem depois chegar aí, simplesmente terminar de carregar esse piano aí e levar para frente, né? Antes da gente ver um pouco aqui a entrevista do Rogério Ceni, né, muita gente criticando o Cauli, muita gente criticando o Cauli pelas atuações, principalmente, né, quando a gente compara o Cauli de 2023 para esse Cauli de 2024, né? O Cauli de 2023 ele jogava melhor, um jogador que entre aspas assustou, né? Dada a qualidade, assustou no sentido positivo, dada a qualidade do jogador. E chega em 2023 com esse esquema que o Rogério Ceni fez, a gente vê um Cauli diferente, jogando de uma forma diferente, né? Então, é importante isso, né? Para a gente ver aqui, ó, as notas do SofaScore, né? E aí colocando o que o Twitter aqui, no X do FBI Bahia City, né? 54 ações com a bola, 92% de passes certos, 100% de acertos em bolas longas, né? 3 passes decisivos, uma bola na trave, nós vimos, 4 finalizações, né? E nota 7 no SofaScore. Isso aqui o Rogério Ceni fala, muito bom. Olha, o jogo hoje melhorou bastante. Então, essa situação ela tá aqui, ó. Ele fala aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele chega aqui, o Rogério Ceni chega e ele fala aqui, ó. O jogo melhorou bastante. Ele fala lá que o jogo melhorou bastante, né? Então, o Cauli, né, ele vem evoluindo dentro do sistema de jogo do Bahia, né, dentro do sistema de jogo do Rogério Ceni, o Cauli vem evoluindo. E aí, né, sobre essa questão do Cauli, nós temos aqui uma entrevistazinha que o Cauli deu ao Neto, né, Neto Souza, do canal SBTV. Então, se vocês não são inscritos no canal SBTV, vá lá, inscreva-se no canal, muito conteúdo bom, narrações de jogos, muito bacana, né? Narração de jogo, muito conteúdo bom. Então, se você não é inscrito, ó, vai lá no canal do Neto, SBTV, inscreva-se no canal dele. Se você já é inscrito e quiser dar essa moral pra gente também, dê essa moral aí. Vamos ver aqui, ó, o que o Cauli falou, né? O Neto pergunta sobre o estilo de jogo, vamos ver o que ele fala aqui. Em algumas coletivas, Ceni fala sobre montar o time, fazer esse esquema em sua função, digamos assim, né? Ele disse que combinou isso com você, que prometeu isso a você. Como se sente o Cauli nesse esquema? Como é que tá você nesse momento? Que alguns criticam, outros entendem o momento ali de adversidade. Como é que tá assistindo o Cauli nesse momento com um time que o técnico Ceni fala que montou o time pro Cauli? Primeiro, eu fico muito feliz, né, pela confiança que o Rogério me dá sempre aí, né? Todo mundo vê, né, que a gente montou um time muito forte aí esse ano. O ano passado também já tinha um time bem qualificado, mas a gente está vendo que os resultados estão melhores esse ano. Eu me sinto bem, né?
nessa posição, que para mim não é nada de muito diferente assim, ofensivamente. Defensivamente, eu atuo ali mais na frente, né, como se fosse um centroavante ali marcando. Mas é um sistema bem estudado, né, que a gente vem treinando desde a pré-temporada em Manchester e eu acredito que está dando certo, né, até agora, com bons resultados. Então, acho que não tem por que mudar muita coisa, mas eu fico muito orgulhoso, né, pelo esse apoio do Rogério aí, que sempre está tentando dar confiança e isso é muito importante. Tá aí, né? A entrevista aí do Cauli Oliveira ao Neto Souza, do SCB TV. Então, a gente começa a entender, né? O Cauli, ele está se adaptando, né? Ele tinha muita liberdade para jogar, agora ele está um pouquinho, pode jogar, mas ele tem uma opção também de fazer marcação. Então, ele tem que marcar e aí, né, demora um pouco para se adaptar, beleza? Vamos ver agora aqui, né, para a gente complementar um pouquinho, vamos ver o que é que o Rogério Ceni falou, um trechinho da entrevista coletiva. A entrevista coletiva tem 24 minutos. Essa entrevista aí eu estava de férias, voltei, acabei não fazendo a transmissão dela e não coloquei no site. Então a gente vai botar só esse trechinho. Se você quiser a entrevista completa, você vai lá no canal TV Bahia, né? Você vai no canal da TV Bahia e você baixa lá. Eu assisto o conteúdo completo, beleza? Vamos lá, vamos assistir aqui um trechinho. Vamos lá então, né? Pode ir? Pode. Ceni, bom dia. Né? Bom dia para uns, né? Olha, independente do resultado de hoje, né, do triunfo, da vitória do Bahia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa possível janela de transferências agora, já na próxima semana. Se você entende que precisa cada vez, claro, melhorar sempre é bom, né? O que é que você pode falar para o seu torcedor? O que é que pode acontecer nos próximos dias em termos de contratações? Olha, a princípio, boa noite primeiro, bom dia primeiro. A princípio, nós temos o Iago, que já está treinando com a gente, que a partir do dia... É 10, né? É 10 que abre? A partir do dia 10, eu acho que ele já vai estar condicionado e à disposição para fazer parte do grupo. E eu desconheço qualquer movimento de saída ou de chegada até esse momento. Claro que sempre, se você tiver condições de em uma posição ou outra que você precisa, é sempre legal você poder observar o mercado. Mas repito a vocês, eu acho que o que foi investido, ao que me parece, é o que nós temos hoje. E se aparecer, vou ser repetitivo com vocês, mas se aparecer alguma oportunidade, principalmente algum jovem talento, alguma coisa assim, mas se não, foi passado já para mim e é o que eu passo para vocês todas as vezes as últimas vezes que eu falei com vocês. Rogério, bom dia. Cada jogo é um jogo, a gente sabe. Sim. Como você analisa, você fazer um comparativo do jogo passado, em que o Bahia venceu a equipe do Cruzeiro por 4-1, e o jogo de hoje, teoricamente, uma equipe mais fraca, a equipe do Vasco da Gama. Como é que você faz essa análise dos dois jogos nesse aspecto? Eu trato, acho que todos os jogos da mesma maneira. Eu não tenho essa coisa de que uma equipe ela é melhor ou pior de acordo com a maneira com que você se posiciona e joga dentro do campo de jogo. Pode ser qualquer equipe vem aqui, se a gente não tiver muito concentrado e se a gente não tiver com energia muito alta, qualquer jogo se torna difícil. E se você está bem, não há adversário que seja impossível de vencer. Esse é o conceito que eu levo para o jogo. Isso é eu verdade. acho que hoje sofremos menos do que contra o Cruzeiro. Foi uma situação, aliás, muito parecida, né? Inclusive da expulsão e tudo. Um jogo bem parecido no sentido de como aconteceu, tempo, né? Como aconteceu tudo. Substituições muito parecidas. Contra o Cruzeiro acho que tentou atacar um pouco mais a gente depois da expulsão e por isso sobrou um pouco mais de espaço. O Vasco se defendeu um pouco mais. E nós também tomamos algumas decisões, nós começamos a cruzar a bola na área e não era esse o jogo. Por mais que você tenha dois caras de área, mas dava para fazer o jogo combinado. Eles alargaram muito a última linha, botaram laterais para marcar. E aí era a hora da jogada combinada para você fazer como foi, por exemplo, o lance do gol e alguns lances, principalmente do lado do Biel, que ele entrou novamente muito bem no jogo, né? E então por isso nós apanhamos um pouco mais e de bom que nós controlamos melhor o jogo de hoje pós-gol do que o jogo contra
do que o jogo contra o Cruzeiro. E cedemos pouquíssimas chances de gol pro Vasco. Entendeu mesmo? Boa noite, Rogério. Hoje a gente viu os dois laterais apoiando muito o ataque. Você tinha falado até no outro momento que como não tinha um lateral que segurava um pouco Sim. mais o Juba e tal. E o Pelo torcedor, cansaço. isso. E o torcedor ele já está começando a ficar ansioso. E a gente viu imagens do treinamento, o Iago já participando do treinamento. O Bahia já anunciou, né, antes que o Iago chegaria. Como é que vai ser essa situação para resolver até quando o Iago poder estrear com a camisa do Bahia? Como é que vai ser essa briga de pegar um cara que começou como lateral, mas que vinha jogando na linha de frente e hoje tem feito muito bem essa função de lateral? O Juba é um construtor nato. A única coisa que eu vejo o Juba muito mais, rendendo muito mais numa primeira linha ou até num meio campo do que na ponta. Porque como nós, na maioria das vezes, não iniciamos com um 9, o Juba talvez faça mais sentido se você tem um 9, porque ele é um ponta, né? Chega cruzando tudo, mas senão é um cara que tem muito bom passe, acha soluções que não é todo jogador que consegue achar. Eu acho que ele e Caio nessa construção são fundamentais. Acho que Gabriel evoluiu. Nós evoluímos muito nessa construção com bola, na marcação e construção com bola. Então, assim, o problema do Juba é que, lógico, o Rian tá voltando agora, mas é uma característica diferente, ainda mais jovem e tudo, né? Numa emergência nós temos o Rezende, que já foi treinado ali, numa emergência nós temos o Cicinho, que já fez essa função. E nós estamos tentando avaliar, jogo após jogo, o cansaço do Juba, né? Eu fico feliz que agora tenha um dia a mais, né? O jogo é só no domingo. Quando é de 3 em 3 dias é muito pesado para repetir tantas vezes. Mas nós vamos ter que suportar dessa maneira até o dia 10. Aí, a partir do dia 10, nós temos condições de trocar, de fazer, de intercalar jogos. E também, a partir do dia 10, me parece que os jogos diminuem um pouco, né? Se espaçam um pouco mais, né? Nós precisávamos, era hoje, de ter o Iago para você poder dar uma rodagem, assim como a gente faz em outras posições, né? Mas, infelizmente, nós não temos. Mas o Juba vem muito bem nessa função, ele constrói muito bem. E agora, em alguns jogos, a gente tem tentado soltar um pouco, não como o Gilberto, por exemplo, mas soltar um pouco mais ele para dar, né, muitas vezes, a amplitude que a gente precisa. Acho que aí ele fala que solta um pouco o Juba, né? Eu acho que é questão do condicionamento físico mesmo. Acho que o Juba, no início, não aguentava, né? Fazer essas transições. Vai lá no ataque e volta na defesa. Vai no ataque e volta na defesa. Lembrando, Juba jogava como ala, né? Ala pela esquerda. Então, ele ficava só do meio campo para frente. E aí, agora não. Agora ele atua como lateral, ele flutua ali na lateral inteira. Agora que ele consegue, né? O Rogério Ceni libera ele um pouco mais. Fora que o Gilberto, às vezes, ele não vai tanto ao ataque. Então, a gente tendo o Juba e o Gilberto, a gente consegue balancear, né? A gente consegue atacar pela direita, consegue atacar pela esquerda e não ficar só capenga de um lado ou do outro, que isso aí facilita também a marcação do adversário. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. São 20 jogos aqui sem perder, né? E a Fonte Nova se tornando um verdadeiro alçapão, o que dá dificuldade ao seu adversário. A que o senhor... O jogo se torna difícil. 2 cartões, um contra o Criciúma. Muito já comentado. Desculpa, desses 20 jogos aí, né, um empate, 19 triunfos na Arena Fonte Nova. E falado. Mas hoje a gente pegou um adversário difícil, teve a questão da expulsão, e eu senti até o senhor um pouco ansioso com a questão da bola cruzada. Sim. Eu observo pouco, às vezes, o treinador, mas hoje eu passei a observar mais. E essa ansiedade, por conta do jogo, da saída da característica. Mas a que se deve 20 jogos? Qual é o segredo, de novo, a gente essa pergunta, o segredo do sucesso desse Bahia tão trabalhador? O segredo do sucesso é o trabalho. O segredo do sucesso é repetir todos os dias. É construir todos os dias, cada dia. Duas coisas muito importantes. A capacidade técnica dos jogadores, a vontade que eles têm da fome que eles demonstram mesmo você vê o Everton aos 34 anos, alguns jogadores mais velhos, Everaldo 32, enfim, jogadores maduros, experientes, mas que têm o desejo de vencer. Então é o que eu falo, sonhar, o torcedor sonha aonde quiser e a gente não pode tirar o sonho de cada jogador. Nós já temos só que a gente trabalha muito. Esse time não passa essa bola pé em pé por acaso, se acha, né? Entra lá todo mundo, vamos passar, não. Você trabalha todos os dias construção, todos os dias posse de bola, todos os dias
espaçamento que cada um ocupa dentro do campo. Então, assim, eu fico feliz com uma coisa, que 2 jogos que a gente não toma cartão amarelo. Isso é muito legal. 12 jogos o time joga, os 4 jogadores de meio campo não foram suspensos em nenhuma rodada. Isso mostra muita disciplina tática do time, porque ele normalmente se encontra bem posicionado, não precisa fazer faltas durante o jogo quase todo, tem poucas faltas feitas, e está sempre bem posicionado, apesar ainda de algumas correções que nós temos que fazer entre a primeira e a segunda linha, na hora de subir marcação, na hora de pressionar o adversário. Mas eu acho que é muito repetição de trabalho, repetição de exercícios, e logicamente não podemos destacar que é um time que joga com muitos meias, né? Então são jogadores já de habilidade natural, que ajudam a manter esse controle da bola. A evolução do Marcos Felipe com o pé, a evolução do Gabriel em construção, o Canu já é um jogador muito mais experiente para isso, o uso de Juba, que pode ser um meia considerado de lateral, 4 meias por dentro, o Tassiano, que pode ser esses são jogadores que gostam da bola, que tratam bem a bola. Ceni, boa noite, parabéns pelo triunfo. Minha pergunta era justamente sobre isso que você já começou falando. Um Bahia que 2 jogos seguidos sem levar cartões, nos últimos 4 levou apenas 2 cartões, um contra o Criciúma, um contra o Flamengo, e com 6 pendurados nessa sequência, 6 jogadores pendurados. Conversando com o Marcos agora há pouco, ele falou e destacou muito essa parte mental, sobre o equilíbrio mental dessa equipe. Então, eu queria saber de você como trabalhar, primeiro, essa parte mental do atleta, para que mesmo pendurado, jogue da mesma forma, não tire o pé, não tire a intensidade em nenhum momento. E se em algum momento, seja no início da partida ou nas suas substituições, se você pensa nesse quesito de não perder alguém por conta de suspensão. Honestamente, hoje, quando o jogo está 1-1, e você tem que ganhar o jogo de qualquer maneira, aí você abre mão. Senão eu poderia, por exemplo, ter deixado, apesar que qualquer um deles, Jean Lucas tinha 2 cartões, Everton tinha 2 cartões, Caio Alexandre tinha 2 cartões, Gabriel Xavier tinha 2 cartões. Mas nesse momento onde você precisa ganhar o jogo, não há mais como você pensar. Você tem que pensar que esses 3 pontos eram fundamentais para o nosso objetivo. Então, não deu para pensar hoje. Logicamente, você pensa, se for possível, tirar um jogador para não perder, principalmente porque você tem 4 dias de diferença, talvez seria mais interessante perder num momento que você tenha só 3 dias, porque aí você tem uma troca para fazer e tempo curto para recuperação. Mas hoje, como o jogo se deu vivo até o minuto, acho que 85 ou 86, que foi o gol por aí, eu não lembro exatamente, mas foi nos últimos 5 minutos ali. Então, não teve como pensar. Mas é um time que tem se ajustado muito em trabalhos de linha, de subir linha, de proximidade de linha. Eu acho que essas coberturas próximas um ao outro, é o que faz com que o time se sustente sem tomar tanto cartão. Tá aí, né? Tá aí a entrevista, um trechinho da entrevista do Rogério Ceni. A gente não vai colocar lá tudo aqui, não. Vou colocar só esse pedacinho aí que já tá mais que suficiente, beleza? A gente finalizar aqui o nosso pós-jogo, vamos só mostrar aqui 2 coisas. A primeira, né? Rodada 12 encerrada, classificação do Brasileirão, a gente já sabe, né? Flamengo e Bahia empatados com 24 pontos, a diferença está aqui, ó, saldo de gols, né? O Bahia tem 13 gols sofridos, 20 gols marcados, então, ó, os gols sofridos do Flamengo são menores, dá um saldo maior que o saldo do Bahia. Então, por 2 gols de saldo, o Bahia não é líder, né? Então, Bahia faz que Flamengo em primeiro, Bahia em segundo, Botafogo em terceiro, Palmeiras em quarto. Então, esses 4 aqui direto na zona da Libertadores. 5ª colocação, Cruzeiro. 6ª colocação, Atlético Paranaense. O importante a gente notar aqui, pessoal, é o seguinte, ó, Bahia tem 24 pontos e ele abre 6 pontos para o 7º colocado. Por que a gente tem que mirar isso aqui, né? Até o 6º, hoje, são os times que vão garantir, né, ou vaga direta na Libertadores, que são os 4, ou vaga aqui na pré-Libertadores. Então, o Bahia tem 4 pontos de vantagem para o time, né? 4 pontos de vantagem dentro da Libertadores e 6 pontos de vantagens para uma pré-Libertadores. É importante a gente manter aí isso aqui, porque, né, dá ao Bahia a principal competição, né, sul-americana de clubes, que é a Libertadores da América. Então, chegar na Libertadores da América já no ano 1, no ano 2, né? Então, ano 0 foi 23, ano 1, 24, você chegar numa competição aí, uma competição sul-americana, né? Seria importante aí no ano 2 do nosso Bahia, certo? Então,
E, claro, para a gente finalizar, vamos só dar uma olhadinha aqui na nossa agendinha do Esquadrão. A agendinha do Esquadrão, né? Que a gente já sabe, a gente já tinha mostrado, mas está aqui na tela para vocês. Bahia vai ao Morumbi enfrentar a equipe do São Paulo. Aí no meio da semana nós temos aqui, no meio da semana não, né? Na quinta-feira nós temos o Juventude, depois aí o Bahia volta a São Paulo e dessa vez o Bahia vai enfrentar o Palmeiras. Então, em 7 dias aqui, o Bahia faz dois jogos em São Paulo, com direito a uma volta rapidinha em Salvador para pegar o Juventude. E aí, no dia 10, o Bahia vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. Aí o Bahia volta, né? Depois de ir aqui enfrentar o Atlético Paranaense, o Bahia tem 2 jogos em casa. Então, os 2 últimos jogos do primeiro turno em casa do Bahia. O dia 13 contra o Cuiabá e o dia 21 contra o Corinthians. E aí, no dia 24 de julho, o Bahia encerra o primeiro turno jogando em Goiânia, né? Jogando aí contra a equipe do Atlético Goianiense. Essa é a agendinha do Bahia, beleza? Passamos a régua, falamos aí da rodada 12, classificação do Bahia, falamos do jogo Bahia 2, Vasco 1, beleza? Lembrando, se você chegou até aqui, ó, nós estamos querendo chegar aqui aos 5.000 inscritos. Se você não é inscrito, inscreva-se. Se você é inscrito, muito obrigado. Lembre-se de deixar o like, deixar o joinha e compartilhar com seus amigos. Valeu? Estádio Esquadrão, a gente agradece, fica por aqui. Um abraço e já fui, papá! Bora, Bahia!